De volta com Sagres em Tom Maior. E agora a gente vai conferir a segunda reportagem da série que mostra como a tecnologia inclusiva muda a vida das pessoas. Hoje o repórter Renato Franco nos mostra como surdos podem fazer um curso técnico e superior. Vamos dar uma olhada. Os surdos têm direito a adentrar as várias áreas do conhecimento. Sim, eles têm esse direito. O discurso da primeira-dama no lançamento de um programa inclusivo indica a disposição do governo em dar mais atenção aos surdos. Pelo Libras.gov, esta comunidade terá acesso a informações relacionadas aos 3 poderes, através de intérpretes, como ela. Nesse projeto, todos terão acesso aos sinais criados por surdos que trabalham no governo e toda a sua equipe. O cenário favorável encontra ferramentas disponíveis para fortalecer políticas públicas para surdos. Uma delas é a SignWeaver, desenvolvida no Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet. A plataforma nasceu de pesquisa envolvendo mestres e doutores nas áreas de ciência da computação e linguística, surdos e intérpretes, e contou com o apoio de agências de fomento como a FAPEMIG, do Governo do Estado, e CNPq, do Governo Federal. Hoje, 5% da população brasileira tem algum grau de surdez. São 9,7 milhões de pessoas. 1 milhão aqui em Minas Gerais. Esta população tem limitações de acesso ao mercado de trabalho e também às universidades, porque não há cursos preparados em Libras, a língua brasileira de sinais. A dificuldade para esta capacitação reside na escassez de sinais terminológicos em todas as áreas do conhecimento científico. Flávio, doutor em ciência da computação, vê o projeto como uma importante ferramenta de acesso a melhores oportunidades, com empregos qualificados em áreas como tecnologia, ciência e engenharia. A criação desses sinais não é rápida, ela é, de certa forma, ela necessita uma certa discussão, um certo protocolo, um certo acordo entre o estudante surdo ou os estudantes surdos, especialistas na área. Então, essa velocidade de criação de termos nas línguas orais, né, ela é muito menor, essa velocidade, nas línguas de sinais. Então, com isso, o estudante surdo vai para a sala de aula e não tem palavras na língua dele para estudar. Não tendo palavras, ele não consegue, na sua maioria das vezes, avançar nos estudos. Lembrando que a maioria deles não sabe português. A plataforma organiza os termos utilizados em diferentes regiões do país e amplia este vocabulário técnico-científico em Libras. Carlos entrou no projeto ainda na iniciação científica. O dicionário foi tema do trabalho de conclusão dele na graduação e também no mestrado. Hoje, no doutorado, ele é o principal desenvolvedor do software. Carlos tem uma relação afetiva com SignWeaver. O jovem mineiro é coda, termo em inglês que identifica filho de pai surdo. A tia dele também era surda. Na língua geral, tem cerca de 300 mil termos dicionarizados em português, né? Nos dicionários mais comuns do mercado, né, a gente tem 300 mil. E na língua geral de Libras, a gente tem 10 mil termos dicionarizados, que é o maior dicionário de Libras, que é o do Capovilla, tem 10 mil. E essa discrepância já é grande na língua geral. Imagina na língua técnica, quão grande é, né? Agora que os surdos estão entrando no mercado de trabalho, agora que os surdos estão tendo acesso à educação de ensino superior, ensino técnico, né? E ao se deparar com conteúdo técnico, ele fica sem entender o que está acontecendo, porque o intérprete ele não tem palavras para traduzir, palavras que a gente pode falar de sinais, né? Para traduzir o que o professor está falando para o aluno surdo. A plataforma beneficia toda a comunidade surda e, claro, os tradutores e intérpretes. Sinais de interface, de plataforma, então são coisas assim que a gente usa, mas que às vezes não sabe, que numa situação, antes eu escreveria a plataforma ou faria o site, faria alguma outra coisa para explicar. A gente consegue adequar a palavra ao contexto. Felipe grava os vídeos para a plataforma, que já dispõe de 1.077 termos armazenados em 6 disciplinas,
como matemática, português e biologia. O primeiro vídeo mostra o sinal-termo, o segundo a definição do conceito em Libras. Técnico em eletrônica pelo Cefet, ele teve dificuldades ao longo do curso e quer ajudar outros surdos a ampliarem o vocabulário. Bom, então, para mim realmente é muito importante, porque muitas palavras não têm sinal e os intérpretes, eles ficam perdidos, né, fazem datilologia, os alunos surdos perdem, às vezes o intérprete faz muito rápido tentando acompanhar o professor e o aluno nem consegue ler o que o intérprete escreveu, então para mim é muito importante. Então, quanto mais sinais tiver, é melhor, porque o português tem muitas palavras, né, muito mais, e falta sinal, né, então acho que é muito importante, né, a gente conseguir o máximo de sinais possíveis, né, e para os intérpretes também estudarem, conseguirem, né, aprender esses sinais, para os surdos também aprenderem e aí conseguir, né, ter essa igualdade de entendimento com os outros alunos. A ideia desta turma inclusiva é disponibilizar termos técnicos traduzidos para todas as disciplinas do ensino fundamental e médio. Mas o processo é lento porque é preciso a validação destes sinais por especialistas em cada área do conhecimento. Há grande valor no produto. Falta recurso para fazer dele uma política pública. A gente sabe que o governo federal atualmente ele tem uma sensibilidade importante em relação aos problemas da comunidade surda, até pela esposa do nosso presidente, né? Se a gente conseguisse recursos por meio desses órgãos do governo, certamente a gente poderia dar a essa ferramenta um destino mais próximo do que a gente entende que é necessário para o estudante surdo que está no Ceará, que está, sei lá, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, poder utilizar, né? Do jeito que está hoje, a velocidade de produção do conteúdo que está ali dentro do software é muito pequena. A gente precisa de mais pessoas trabalhando. Investimento público para transformar isso numa ferramenta importante de transformação, porque muitos precisam desse suporte, desse olhar mais cuidadoso. Certamente. Desse investimento neles. É uma ferramenta de transformação social, sem dúvida. Amanhã, na terceira reportagem da série Inovações desenvolvidas por estudantes do Instituto Federal de Minas Gerais, em Ponte Nova, garantem tecnologia inclusiva para deficientes e para o cidadão. E conosco, aqui, Lívia Bailão, já estamos com saudade. Lívia que está sempre conosco, brilhantando sobre vários temas, também especialmente sobre o tema Alma em Cura, que nós vamos ver aqui um pouco. E muito bem-vindo, Lívia. Olá, Daíra, uma alegria estar aqui, Carol, Charlie, nossos ouvintes e telespectadores. Charlie Pereira, nosso experto em temas em bom tom, especialmente no campo do futebol, do esporte. Seja bem-vindo, Charlie. Grande abraço, Daíra, um abraço, Lívia, um abraço, Carol, você telespectadora, você ouvinte. Obrigado pela companhia. Hoje você tem narração esportiva, qual é? É um momento especial. Opa! É um momento especial, emocionante, de uma pessoa ligada ao esporte, ligada às transmissões esportivas, ligadas à SAGS, que contraiu aí o Covid-19 e se recuperou. Olha, que coisa boa. Vamos ver em breve. Mas vale a pena, eu acho que a gente voltar um pouquinho no que nós acabamos de ver, que é esse tema de tecnologias inclusivas. Aliás, nós estamos com uma série. Você vai ver aqui uma série de programas produzidos pela TV Minas sobre esse tema de tecnologia inclusiva. E hoje nós vimos sobre os elementos das pessoas com deficiência auditiva, vamos dizer assim, né? Uhum. Algum comentário? Eu estava vendo a reportagem, estava lembrando aqui, nós estamos nessa onda de lives, né? Muitos cantores fazendo shows. E a maioria, não vou dizer todas, mas pelo menos a maioria que eu assisti, eles estão colocando um tradutor, né, de Libras junto ali e para ajudar ali, né, nas pessoas com deficiência auditiva que estão também assistindo. E é um show à parte, é impressionante, não é, Charlie? Muito engraçado. Show à parte. A gente vai acompanhando as pessoas e ouvindo e tentando definir. A gente aprende alguns sinais, assim. É muito bacana, porque como na reportagem eles falaram, né, eles têm esse meio déficit, né, de palavras, de conseguir fazer esse dicionário de Libras. Então, o tradutor de Libras ali das músicas, ele tem que entrar na emoção. É muito bacana. Ele trabalha muito. Ele trabalha muito. E ele dança junto. E ele tanto quanto o artista, um show à parte. Tem sido muito falado, né, em todos os canais, emissoras, redes sociais. Eles estão ganhando assim uma visibilidade muito bacana, porque
é muito interessante e muito bonito de se ver. Tem sido um show, assim, muito interessante. O que eu percebi na reportagem é que o governo de Minas Gerais está se esforçando para aumentar o dicionário, ou seja, criar palavras que ainda não são traduzidas propriamente dito, para ampliar e inclusive adaptar temas que estão surgindo agora, que não eram palavras que não existiam até um pouco tempo, para que todos tenham esse tipo de acesso a esse tipo de informação. Interessantíssimo, né? Hoje a gente vê cada vez mais essas iniciativas de inclusão, né? E são encantadoras. Que elas possam ter o nosso apoio, né? De toda ordem, nosso respeito, cooperação, concorrência, para que isso ocorra, para mitigar, né? Essas diferenças. E você que quer participar aqui com o nosso programa, não esqueça do nosso WhatsApp. Ele é o código de acesso 62 3216 0726. Dizendo de novo, 62, o código de acesso, 3216 0726. Escreva aqui para nós, manda seu vídeo, participe. Bom, Lívia, o que temos hoje, especialmente no tema Alma em Cura? Bom, Adair, hoje nós temos o conselho de uma avó. Posso dizer que o foco do Alma em Cura hoje, nesse conselho de avó, é a paciência, a simplicidade, a modéstia, o passo a passo, né? Tem otimismo também? Sim, pois sim. O otimismo é a mola de tudo, combustível, alegria. Mas é um trecho de uma escritora russa chamada Elena Mikhalkova, que a gente recebe tantas coisas interessantes pelo WhatsApp, né? E eu resolvi então refletir sobre isso. Vamos conferir então na tela para a gente poder conversar depois. Olá! Uma escritora russa chamada Elena Mikhalkova escreveu o seguinte: minha avó uma vez me deu uma dica. Em tempos difíceis, você avança em pequenos passos. Faça o que tem que fazer, mas pouco a pouco. Não pense no futuro, nem no que pode acontecer amanhã. Lave os pratos, retire o pó, escreva uma carta, faça uma sopa. Você vê, você está avançando passo a passo. Dê um passo e pare. Descanse um pouco, elogie-se, dê outro passo, depois outro. Você não notará, mas seus passos crescerão cada vez mais. E chegará o tempo em que você poderá pensar no futuro sem chorar. Então, que a gente consiga seguir os conselhos dessa sábia avó, de caminharmos passo a passo. Eu me pergunto se a nossa transformação será num evento, será em algo muito grande, muito ostensivo, ou se nós vamos conquistar dia a dia pequeninas coisas, pequeninos pensamentos, pequeninas sensações, pequeninos sentimentos, que de pouco em pouco, dia a dia, passo a passo, chegaremos então, nos perceberemos transformados, porque afinal de contas, o que vai valer de tudo é a nossa caminhada. Só nela nós vamos entender e poder ter as respostas. Então vamos seguir confiantes, devagar e com calma, sem nos crucificar, sem nos autopunir, sem nos culpar, sem nos cobrar. Então, devagar e sempre, como diz o ditado. Um beijo. Muito bom, hein? Lívia, se é que eu consegui perceber o cenário, você estava numa casa de boneca? Sim, Adair. Ah, muito bem. Chovendo, inclusive. Chovendo, bem dizer um ateliê. Um ateliê. É. Não é uma casa de boneca. Em forma de casa de boneca. Um ateliê em forma de casa de boneca. Muito, muito interessante a sua mensagem. Para quem não conhece, Lívia, além de todos os seus afazeres profissional, já há mais de um ano se dedica a esse diálogo através do Instagram. Sim. Experiências que recolhe, experiências próprias. Que é o Instagram Alma em Cura, não é isso, Lívia? Exatamente. E no nosso vídeo de hoje, eu achei interessante os conselhos dessa avó, né? Que fala, quando a neta pergunta assim,
Em tempos difíceis, a neta pergunta e ela diz, em tempos difíceis você avança passo a passo. E eu me lembrei exatamente do momento que a gente está vivendo hoje. Porque a gente fala tanto em transformação, que as coisas são para mudar, né? Que essa pandemia vai nos ensinar a sermos diferentes. E eu fico pensando, mas como é que vai acontecer? Será que nós vamos acordar um dia assim, abduzidos por um espírito de luz, assim, por um amor incondicional? E aí eu fico nas minhas meditações pensando, claro que não, né? Isso vai acontecer passo a passo, dia após dia, em pequenas coisas, em coisas muito simples, como disse a avó aqui, ó, lave os pratos, tire o pó, faça uma sopa. Então, é na nossa rotina que nós vamos incorporar essa modificação, né? Não saberia dizer como, nem que jeito, nem o tempo, nem a forma, mas com certeza não vai ser nada megalomaníaco, de um dia para o outro, abrupto, assim, uma coisa, né, muito grandiosa. Sabemos que as coisas vão mudar. Sabemos é fato, que vai. Né? Mas dentro do seu tempo, e quando você falou da avó, me lembrei da minha mãe, do discurso sempre comigo, às vezes impaciente, na juventude, na adolescência, ela calma, um dia de cada vez, não tente avançar 2 casas antes de passar pela primeira, e hoje eu acompanho ela conversando com os meus filhos, com outros netos, o mesmo discurso, calma, devagar, sua hora vai chegar. E de avó, tudo é bom, né? Casa de avó, comida de avó, conselho bolo de avó, parece que tudo de avó é melhor. É uma grande marca, né? Que vem de avó é uma grande marca adoçado, que por si só já mostra que é uma excelente origem e naturalmente um excelente conselho. E se nós formos ver, Adair e amigos, a gente já está há 1 mês nesse esquema totalmente diferente que é a quarentena, reduzindo, recuando, não saindo, e nós estamos rompendo, estamos, né, dia após dia, claro que com toda sorte de dificuldades, é um momento cruel para as nossas profissões, a nossa economia e para nós mesmos, né? Mas que a gente consiga, como eu sempre falo aqui, o Alma em Cura tem a oportunidade de exortar isso, afastar um pouco e conseguir olhar por outros ângulos, né? Esse ângulo realmente dá oportunidade de fazer diferente. E um beijo a todas as avós que estão nos acompanhando, às vezes privadas nesse momento do contato mais próximo com os netos, com os filhos. Muito bem lembrado, Charlie. Tudo que vem de avó, como foi dito aqui, é muito bem-vindo. Vem com açúcar. Vem com açúcar, vem doce, vem leve, né? E sempre se aproveita. Se não na hora, em breve ou logo nos próximos anos. Charlie, o que você tem para nós hoje? Adair, você esteve na Copa da Rússia em 2018. Só 30 dias. Né? Você, não sei se você chegou a ter contato com ele. Ele é uma figura mais dos bastidores, né? E trabalha para outros veículos de comunicação e também aqui é um colaborador do sistema SAGS. Todas as vezes que nós temos jogos no Rio de Janeiro, ele está lá montando os equipamentos para os repórteres, narradores, comentaristas, né? Esse pessoal do microfone só chega na hora do filé, né? O pessoal da área técnica chega antes, monta equipamento. Carrega o piano, né? Carrega o piano, deixa toda a estrutura pronta. E esse profissional lá no Rio de Janeiro chama Rodrigo Marinho, né? E ele, num período de férias com a esposa, nessas últimas semanas, fez um tour pela América Central aqui, teve na Jamaica, teve em Cuba e depois foi para os Estados Unidos, para Orlando. Lá, contraiu o Covid-19, né? Teve que ser internado e ficou entubado durante 20 dias, coma induzido, a esposa sem poder ter, digamos, um contato próximo, porque existem as restrições, né, os cuidados necessários em todos os hospitais, tanto aqui no Brasil como no mundo, e nesses últimos dias ele recebeu alta e foi recebido pela esposa, né? A esposa é pequenininha, eu imaginei no primeiro momento que fosse a filhinha dele. Ele falou assim, Rodrigo, mas você não tem meu filho? Ele falou assim, não, Charlie, minha esposa aqui, ela é pequenininha mesmo, ela tem 1,5 m, não mais do que isso. É uma esposa gigante, né? Uma esposa que bacana, é bela história. Nós temos imagens. Temos a imagem, vamos ver aqui o vídeo dele saindo do hospital lá em Orlando, nos Estados Unidos. Of course.
Vai lá então. Mais rápido, né? Ok. Os tipos de tratamento realmente é uma vitória, sim. Conversei com ele lá nos Estados Unidos, trocamos mensagens e ele dizendo, olha, Charles, ainda estou aqui, eu fico sozinho no quarto aqui na casa, né, não tenho contato com a minha esposa ainda, né, como queria ter, com as demais pessoas aqui, os meus parentes em Orlando, né, mas daqui uns 10 dias vou receber, digamos, alta dos Estados Unidos e vou poder voltar para o Brasil. Um abraço a todos que lutam pela saúde nesse momento, né, enfrentam os momentos de hospital, de dificuldade e também, bem lembrado aí, as equipes de suporte aos sistemas de comunicação, cumprimentando toda a nossa equipe aqui do Sistema Sagres, a nossa equipe em Três Marias e todos os profissionais que fazem o Sistema Sagres Rádio e Televisão. Bom, para encerrar nosso encontro de hoje, o nosso Sagres em Tom Maior, nós passamos aqui um vídeo em homenagem do Sistema Sagres ao aniversário de Brasília. 60 anos. 60 anos de Brasília, comemorado de uma forma bastante restrita, mas seguramente 60 anos, grande emoção, que lembra os pioneiros, que lembra as conquistas, que lembra o que foi feito para se construir a nova capital do Brasil, patrimônio cultural da humanidade, a mais jovem cidade, o único patrimônio cultural contemporâneo. Fez ontem 60 anos e nós aqui preparamos uma pequena homenagem em forma de um poema que nós vamos ver como encerramento do nosso programa. Muito obrigado pela companhia, continue conosco. Em Brasília, ao exaltar-te o brilho, por mais tente, não consigo falar como quisera. Brasília da constante primavera, encharcada de céu resplandecente. O calor da palavra mais sincera não exprime este amor profundo e ardente, com que te abraço enternecidamente, metrópole de luz da nova era. Coração do Brasil, fecundo e grande, encerras no planalto que te expande nossas claras conquistas ao vivê-las. Por isso, Deus te guarda a paz e a vida, do chão que te assegura a fronte erguida, ao céu que te bendiz florindo estrelas. Pedro da Alcântara. Psicografia de Chico Xavier por ocasião de sua visita à FEB, em Brasília, 1973.